Muito bem, sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas à chave número 2. É um treinamento detalhado para ensinar você a aproveitar todas as vantagens do LRP. A gente vai começar entendendo o seguinte: por que doTERRA? São 4 os maiores motivos para as pessoas amarem a doTERRA. O primeiro delas, obviamente, é a qualidade muito superior dos produtos e esse processo de educação gratuita no uso seguro dos óleos essenciais. O segundo aspecto são os inacreditáveis benefícios do programa de fidelidade chamado LRP. A gente já vai explicar o significado dessa sigla. O terceiro é a possibilidade de ter os melhores óleos do mundo de graça. E isso é uma mecânica do próprio programa de fidelidade associado ao programa de recompensas e remuneração, que a gente vai falar mais para frente. E o quarto é a possibilidade de empreender e trabalhar com aquilo que ama e efetivamente ter uma renda relacionada a essa atividade de aromaeducador, se você tiver aí nos perfis 3 e 4, basicamente, tá bom? Avançando então, entendendo a nomenclatura. O que é LRP? LRP significa Loyalty Rewards Program, ou seja, o Programa de Recompensas de Fidelidade. Se traduzido para o português, a sigla PRF, mas normalmente tem sido mantida a sigla LRP na descrição, inclusive no nosso sistema. Lembrando que o LRP ele é válido para os 4 perfis: o aromaeducador da família, o aromaeducador 1 a 1, o aromaeducador instrutor ou instrutora e a aromaeducadora líder. E ele é válido, inclusive, para quem escolhe ser apenas cliente preferencial e não escolhe nem ser consultor e fazer o upgrade para consultor. Vale também o LRP e tudo que a gente vai explicar aqui hoje. Em resumo, o LRP são prêmios muito atrativos para recompensar pessoas que demonstrem em suas compras mensais serem parceiras da doTERRA. Então, um detalhe importante: se você acabou de se cadastrar, o LRP somente é permitido a partir do mês seguinte ao cadastro. Você não pode se cadastrar no mês e no mesmo mês já fazer o LRP. O LRP é a tua próxima compra já no mês seguinte. E por que aderir ao LRP? Basicamente, produtos grátis. Essa é a resposta do porquê aderir ao LRP. Se você gosta de produtos grátis, o LRP é para você. E tem 2 formas de ganhar produtos grátis. A primeira é no pedido mensal do LRP com mais de 125 PVs. A gente já vai explicar um pouquinho sobre PVs, tá? Então, o volume pessoal de 125 PVs, você tem um produto grátis do mês. O segundo é o acúmulo de pontos a cada pedido. E aí vamos entender: pontos é o mesmo que créditos em produtos para compras adicionais ao LRP, ou seja, não é para pagar os 125 PVs. PVs e pontos são coisas distintas. Você faz os seus 125 PVs todo mês, se você quiser ter o produto grátis do mês, e você, além disso, pode gastar os seus pontos, que são créditos em produtos. E é importante você entender o seguinte: um ponto é igual a aproximadamente R$4. E embora pontos e PVs tenham o mesmo valor de conversão, o PV também é aproximadamente R$4, eles são 2 coisas distintas. Não confundir os pontos com PV. O PV é o volume pessoal, como eu falei, ou Personal Volume, e o OV, que vai aparecer no seu sistema também, é o Overall Volume, ou a soma de todos os PVs da sua rede, incluindo o seu. Ou seja, de todas as pessoas que estiverem conectadas a você em rede, o OV vai marcar justamente esse volume, e esse volume serve para determinar o seu ranking. E isso é um treinamento para um outro dia, não precisa se preocupar com isso agora. Então vamos lá, como é que eu acumulo pontos no LRP? E aí tem 3 formas de você acumular pontos. A primeira, e não tão comum assim, é um pedido de desculpas da doTERRA por erros cometidos por ela. E a gente já teve algumas situações como essa, e no Brasil, para quem começou desde o início e comprou o kit inicial e participou desde o primeiro mês, teve uma situação em que os kits começaram a demorar para chegar, uma questão de ajuste logístico da própria doTERRA com a FedEx, enfim, e a doTERRA presenteou para as pessoas 20 pontos, ou seja, o equivalente a R$80 em produtos grátis devido a esse atraso do kit inicial. Isso pode acontecer outras vezes com você como um pedido individual de desculpas. A segunda forma de reembolso, que acontece todos os meses para quem estiver no LRP, e eu acho uma forma incrível, é o reembolso do transporte. Quando você faz o pedido online do seu LRP, ou seja, sem usar o telefone, sem usar o atendimento telefônico, você ganha pontos. E é interessante ver o seguinte: é muito barato a taxa para muitos lugares do Brasil. R$19 o envio terrestre, R$49 o envio aéreo. Para as regiões norte e nordeste é muito em conta, comparado a outros fretes e outras formas que acontecem para essas regiões. E além disso, além de custar pouco, você ainda ter tudo isso reembolsado. Então, por exemplo, se você faz um envio terrestre, você vai ganhar 5 pontos, ou seja, o teu transporte terrestre vai ser reembolsado
R$20, ou seja, até R$1 a mais. Se você fizer aéreo, R$49, você vai ter retorno de 10 pontos, portanto aí R$40, um pouco a menos do que você gastou. Então, se você fizer terrestre, 5 pontos, se você fizer aéreo, 10 pontos. E se você fizer o pedido por telefone, você não recebe pontos, ou seja, é um estímulo para que você mesmo faça a sua gestão do seu pedido online no seu maidoterra.com. A terceira forma, e a forma mais comum e que vai te dar a maior quantidade de pontos, é os 10% dos pedidos mensais do LRP. Começa com 10%. Agora, quanto mais meses você permanecer ativa no programa, mais você ganha. E por ativo, entenda o seguinte, você precisa todos os meses mais de 50 PVs, ou seja, em torno aí de R$200. 50 PVs é o mínimo para você qualificar para ir subindo mês a mês, ou a cada 3 meses, na verdade, 5 pontos percentuais. A cada 3 meses, portanto, com pedidos acima de 50 PVs, você aumenta 5%. Vamos explicar um pouquinho mais como isso funciona, essa progressão de percentual do retorno de pontos. Do seu mês 1 ao mês 3, você vai ganhar 10% de retorno de tudo aquilo que você comprar em pontos. Do mês 4 ao mês 6, o reembolso em pontos de 15%. Isso até o mês 6. Do mês 7 ao mês 9, 20%. Do mês 10 ao mês 12, 25%. E aí, a partir do seu segundo ano com a Doterra, 30% em todos os meses que você tiver fidelidade. E olha que interessante, vamos trazer isso para a prática. Vamos pegar um exemplo que você aí vai gastar todos os meses 125 PVs no seu plano de fidelidade. E aí você vai ter o produto grátis do mês, com 125 PVs. Mas não é só isso. Se você tiver no seu primeiro mês do LRP até o terceiro, você vai ter ainda de volta 12,5 pontos. Porque se você gastou 125 PVs, 10% desses PVs te retorna como pontos, portanto 12,5 pontos ou R$50. No caso seguinte, dos meses seguintes, isso vai subindo. Do mês 4 ao mês 6, 18,75 pontos, acho que normalmente eles arredondam para 18,8, R$75, 25 pontos, 31,25 ou 31,3 e 37,5 lá na frente, ou seja, no seu segundo ano com a Doterra, você vai estar retornando ainda, além dos 25% de desconto, outros 30% de desconto, né? Ou seja, te retorna em pontos para você comprar produtos grátis. E aí é um pouco da visão mês a mês. Então aqui ajuda só a facilitar e entender visualmente essa progressão. Supondo que todos os meses você gastou mais do que 50 PVs, no mês 0 a gente está considerando o mês que você comprou o kit, nesse mês você ainda não pode configurar o LRP, no mês seguinte, mês 1, você já tem aí a tua primeira compra do LRP, seja ela mais de 50 PVs ou a 125, como a gente normalmente recomenda, mas depende aí do teu perfil. A gente tem recomendações diferentes para cada um dos perfis, embora, na verdade, para todos os perfis, a gente recomenda que aproveite essa vantagem dos 125 PVs, porque ter um produto grátis assim é muito, muito legal. Então, do mês 1 ao mês 3, você vai ter um retorno aí de 10% das suas compras, a sua compra do mês 4 do teu LRP, que na prática é o teu mês 5. Então, no teu mês 4 ao mês 6, 15%, do teu mês 7 ao mês 9, 20%, do teu mês 10 ao mês 12 você vai ganhar 25% e daí em diante todos os meses 30%. Tá bom? Muita vantagem, muito legal. A gente já está nos 30% e a gente está super feliz com isso. Agora, onde você vê os pontos acumulados? Então você vai lá no seu MyDoterra e nessa abinha aqui, ferramentas, logo abaixo dela você vai ter ali os seus pedidos LRP que você pode clicar aqui para ver o histórico dos seus pedidos. Você vê aqui que o nosso percentual em pontos já está retornando 30% e eu tenho 85,1 de pontos acumulados para trocar por produtos grátis. Ou seja, vezes 4 esse volume, eu tenho aqui mais de R$300 para trocar em produtos grátis. Né? Bem interessante, bem legal. E aí algumas informações importantes sobre isso. A primeira é que você precisa ter um pedido mínimo para qualificar os pontos. Ou seja, não é qualquer pedido e não é de qualquer forma. O pedido tem que ser feito dentro do formulário do LRP, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso lá para frente, e o mínimo precisam ser 50 PVs todos os meses, tá bom? Então, mesmo que você seja aí do perfil 1, o que a gente recomenda é que você tenha vantagem em relação a esses pontos de retorno e compre todos os meses acima de 50 PVs, que você também vai acumulando. Ou seja, mesmo que você gaste R$200 por mês,
vai subindo o seu percentual até 30%, tá bom? Então vale muito a pena não deixar nenhum mês sem uma compra no LRP de pelo menos 50 PVs. Isso se você for perfil 1, tá? Então o pedido de 50 PVs ele precisa ser processado entre o dia 1 e 28 do mês, tá bom? Então é muito importante você usar de 1 a 28 do mês. Agora, para o produto grátis do mês, precisa lembrar que precisa pelo menos 125 PVs e precisa ser feito o pedido e processado até o dia 15 do mês. Não tem até o dia 28 nesse caso, tá bom? Então essa é uma informação super importante para que você possa ganhar o produto grátis do mês. Uma outra informação importante é que pedidos extras no mês feitos fora do LRP não acumulam pontos do LRP. Ou seja, não tem esses 10% a 30% de retorno. E é muito comum existir no final do mês, a Doterra faz algumas promoções. Eu não sei quanto tempo vai demorar aqui no Brasil para começar a ter as promoções de final de mês. Mas uma das promoções muito famosas é a que a gente chama de BOGO, ou Compre Um, Ganhe Outro, que é uma promoção sensacional que acontece no final do mês. Você ganha um produto grátis incrível, ou seja, é uma imensa vantagem, mas você não acumula pontos adicionais nessas promoções, tá? Então, são coisas distintas. O que é o plano de fidelidade, os pedidos feitos dentro do LRP e os pedidos feitos em outras promoções, tá bom? O que não vale para as promoções de 200 PVs. Em alguns meses tem promoções de 200 PVs e essa promoção de 200 PVs, uma delas você pode aproveitar dentro do seu LRP. Ou seja, quando tiver uma promoção de 200 PVs com o segundo produto grátis, você pode sim e deve, na nossa indicação, fazer um pedido de 200 PVs, a gente sempre faz, para aproveitar esses outros produtos grátis. Normalmente um produto que vale a pena e vale muito a pena, né? Um olíbano, ou seja, são realmente brindes sensacionais que vale a pena quando tem essa promoção de 200, tá bom? E nessa de 200 você pode fazer esse pedido de 200 dentro do seu LRP e ter aí 10 a 30% de retorno dela, mas só na primeira. Normalmente essas promoções estão limitadas a 3 ou 4 por conta por mês. Mas quando tiver a gente vai explicar sobre elas lá na frente. Qual é a mecânica do LRP? Né? É necessário você cadastrar um cartão de crédito, que pode ser pré-pago, como PagSeguro, pode ser o eBanks, enfim. O seu pedido do LRP pode ser configurado e alterado até 24 horas antes do processamento. A gente normalmente indica 2 dias antes, porque o processamento é feito de madrugada, então não esperar até a véspera para fazer essa alteração. Até a véspera você pode trocar, e ele não precisa ser o mesmo todo mês, você pode ir trocando todos os meses e escolhendo, deixando no carrinho aqueles produtos que você deseja ter e que é a tua próxima compra. Você pode ir ensaiando e quando chegar na data, vai acontecer um envio automático quando chegar nessa data, ou seja, sem aborrecimento e sem risco de perder o prazo do 15º dia, que é o prazo que te deixa com o produto grátis do mês. Então é um conforto muito grande deixar já pré-programado esse autoenvio, tá? Agora, nunca deixar o carrinho com menos de 100 PVs para que você possa ser comissionado. Esse é um alerta que eu vou fazer várias vezes nessa apresentação. Em nenhum momento que você estiver trocando produtos do seu carrinho, você deve deixar ele com menos de 100 PVs. O melhor é já deixar sempre com mais 125 PVs, se você vai aproveitar o produto grátis do mês e sempre simulando os produtos que você vai querer. E aqui existe uma aba em equipes, no gráfico de árvore, né, de como saber o LRP da sua equipe. Então, essa conversa aqui dessa página específica, se você é perfil 1, pode pular ela. Se você é perfil 2, 3 ou 4, essa conversa vai te interessar. Tá? Então, vamos entender no detalhe o que significa essa legenda. Então, primeiro, as corzinhas aqui embaixo. Tá vendo esse verdinho aqui? Esse verdinho aqui significa que ele é um cliente preferencial. Ele se cadastrou como cliente preferencial e ainda não fez a conversão dele para consultor de bem-estar, que é muito melhor para ele, como a gente vem falando. Se a gente não falou com você ainda sobre isso, pode chamar no grupo do WhatsApp que a gente conversa com você sobre isso. Todos os que estão roxinhos aqui, eles são consultores, gerentes, né, o manager ou o director em termos de ranking. As cores começam a mudar a partir do executivo. E aqui, por exemplo, você vê que tem 2 executivos, pessoas que já chegaram a um volume aí de 2.000 OVs, né? Ou 2.000 OVs por mês. Ou seja, quando ele já chegou a 2.000 OVs por mês, ele atingiu já o ranking de executivo e ele fica marcado com uma corzinha diferente. À medida que for progredindo para a Elite, vai ficar amarelo, Premier rosa, o Silver essa cor prateada, o Gold essa cor dourada, o Platinum é preto, e aí os tons de azul até roxo dos diamantes. Agora, o que é importante entender para o LRP é essa coluna aqui do lado. Você tem várias pessoas, por exemplo, nessa árvore que ainda estão sem LRP.
ou seja, são pessoas que acabaram de se cadastrar, na verdade, e elas ainda estão sem o LRP. Se está o quadrado aqui, como é o exemplo desta pessoa, ela está com LRP menor do que 100 PVs. Pode ser uma pessoa que simplesmente escolheu fazer um LRP de 50 PVs, o que é difícil provavelmente dessa estrutura. Para que serve esse gráfico, portanto? Para que você possa entrar em contato com essa pessoa e sugerir que ela faça alteração para mais de 100 PVs, porque se o processamento acontecer e ela tiver com menos de 100 PVs no carrinho dela, o que vai acontecer? Ela não vai ser paga. Então, é importante sempre estar com as bolinhas, ou seja, a bolinha é o seguro, já está com o LRP e está bem feito. Se existe um quadradinho dentro da sua equipe, pega o telefone ou o WhatsApp, entra em contato e avisa essa pessoa, porque muitas vezes ela pode, na verdade, deixar de receber uma comissão porque ela esqueceu desse detalhe de deixar o LRP configurado dela sempre com mais de 100 PVs no carrinho. E como é que você cancela o LRP? Fala assim, olha, eu estou no LRP, mas eu não quero continuar. É super fácil, não tem taxa nenhuma, não tem nada que te prenda. Você só precisa ligar para esse telefone aqui, 011 4420-6800. Importante entender o seguinte, se você cancelar o LRP ou falhar no pagamento dele em algum mês, você perde todos os pontos conquistados. Ou seja, tudo aquilo que você acumulou de pontos, quando você cancela o LRP, eles vão sumir da sua conta. E procure não falhar nenhum LRP do mês, porque quando você falhar com o LRP, não só os seus pontos zero, como você volta para os 10% iniciais. E aí começa a ter que progredir de novo. Então, de fato, o LRP é um programa que vai recompensar fidelidade, né? Você está sempre comprando da Doterra todos os meses, o montante a partir de 50 PVs, tá bom? Então, gastando de 1 PV a 49 PVs, você não zera, mas você também não sobe. É a história de você manter o que você já tem. Você não vai acumular nenhum ponto, mas você também não vai reduzir, não vai voltar para 10%, como a gente falou. Aquele mês é como se ele não tivesse existido. Vamos falar agora do resgate e do acúmulo de pontos. O resgate pode ser por telefone ou online no seu mydoterra.com. Somente permitido após mais de 60 dias no programa. Ou seja, você começou o teu programa de fidelidade. Até bater 60 dias do início do teu primeiro pedido, você não vai ter os pontos creditados na sua conta, mas eles vão se acumulando e quando bater esses 60 dias no programa, todos esses pontos vão se acumular na sua conta. E aí você vai se surpreender porque esses pontos de fato acumulam muito rápido. Normalmente, os pontos das compras do mês são adicionados na sua conta entre os dias 15 e 20 do mês seguinte, após o processamento das comissões. Então, não estranhe. Imagina o seguinte, já passou os seus 60 dias, você está no seu terceiro, quarto, quinto mês, as compras desse mês vão ser creditadas, os pontos relativos às compras do LRP desse mês, entre o dia 15 e 20 do mês seguinte. Então ela vai estar lá na sua conta para que você possa utilizar ela no futuro, tá bom? E a experiência é que esses pontos crescem muito rápido, é muito produto grátis, é muita vantagem. Por isso que quem está no LRP, 99% não larga um LRP, né? Esses são os números, na verdade, da Doterra no mundo inteiro. Quem se compromete com o LRP fica com a Doterra porque faz todo sentido, é muito produto grátis, é muita vantagem, só você experimentando para ver. E agora algumas dicas para o resgate. A primeira dica é você deixar acumular para trocar pelos óleos mais caros. Camomila romana, sândalo, alguns outros óleos que são mais caros, enfim, são preços intermediários a mais caros. Deixa acumular seus pontos para você trocar por esses óleos mais caros. Não há custo para resgatar, não há nenhuma tributação adicional, você paga apenas o transporte que você escolher, ou terrestre ou aéreo, nesse caso não tem reembolso. Por isso mesmo, a sugestão é que você adicione mais produtos em alguns dos seus pedidos do LRP mensal e aí utilize os pontos disponíveis para os produtos adicionais. Mas lembra, estes produtos adicionais não vão contar para o seu volume mínimo de PVs que você pretende desqualificar naquele mês. Precisa ser um volume adicional a, por exemplo, 125 PVs. Então, entenda o seguinte, você montou o seu carrinho, já deu 125 PVs, mas você tem lá, vamos supor, 100 pontos para gastar. Adiciona, além dos 125 PVs, outros produtos que você queira que dê próximo desses 100 pontos, né, no total dos produtos, e aí você escolhe que aqueles produtos adicionais sejam pagos com pontos. Fecha um pedido só e ele vai ser entregue para você na sua casa com um reembolso do transporte, porque você fez ele junto de um pedido de LRP. Mas lembra, os pontos não podem ser usados como PVs. Pontos é uma coisa, PVs são outras, então você tem que fazer os seus PVs e adicionalmente você pode comprar produtos, né, ou adquirir produtos aí com seus pontos.
E aí algumas regras no resgate. Pontos são intransferíveis para outras pessoas e não podem ser sacados em dinheiro. Ou seja, o ponto vale dinheiro, vale para você e só para você. Os produtos resgatados não podem ser revendidos, porque como eles são entregues para você sem nenhuma tributação adicional, se você fosse revendê-los, você precisaria, na verdade, de uma tributação adicional por substituição tributária, alguma coisa mais complicada. Mas então entenda o seguinte, os produtos resgatados, eticamente, eles são para você. Tá? Se você revender, ninguém vai saber, mas eticamente é assim que a empresa funciona, do nosso ponto de vista é assim que você deve trabalhar. Então você precisa cobrir o valor total do produto, você não pode pagar o que faltar. Não há limite máximo de acúmulo de pontos, você pode deixar acumulando. O céu é o limite, ou seja, o que acontece muitas vezes? Tem gente que já chegou nos 30% e trabalha com óleos essenciais, né, como insumo, na verdade, das suas atividades, e gasta muito óleo essencial. O que elas fazem? Às vezes elas gastam R$1.000, R$2.000, né, muito mais do que o limite, para ganhar esses 30% de pontos em retorno. Tá? Então, é muito comum isso acontecer, especialmente depois de um ano, as pessoas gastarem muito além dos 125 PVs, quem trabalha já com óleos essenciais. Mas a ideia da doTERRA nem é essa, a ideia é que você vá todo mês, um pouquinho em pouquinho, né, tendo as máximas de vantagens, esse nível em torno de 125 a 150 PVs, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, para você ter o máximo de vantagens aí da doTERRA. E o interessante é dizer o seguinte, a validade dos pontos, 12 meses da data de emissão deles. Então você pode deixar bastante tempo acumulando, vários meses seguidos acumulando, para você trocar por um óleo mais caro. E quando aquela preciosidade chegar na sua casa de graça, como recompensa da sua fidelidade, você vai entender quão legal é esse programa. Quantas vezes isso aconteceu com a gente e foi muito, muito, muito bacana. E aí uma última informação, os pedidos de resgate não geram PVs nem novos pontos. Ou seja, você fez um pedido de resgate, ele não vai te dar mais 10% a 30% e nem vai gerar novos pontos. Ele é um pedido de resgate dos seus pontos sem nenhuma vantagem adicional, tá bom? E agora vamos falar como você vai configurar o seu LRP. Até aqui você já entendeu todas as vantagens do LRP e agora a gente vai explicar como é que você configura o seu LRP. Então você vai precisar abrir o seu mydoterra.com, coloca o seu ID, coloca a sua senha e aí você vai cair nessa página na loja. Repara que aqui ó, tem criar um novo modelo de LRP. Não está vendo o botão? Deixa eu aumentar mais um pouquinho. Criar um novo modelo de LRP. É aqui nesse botão que você clica e começa a configuração. Então, como é que você configura o seu LRP? O ideal é que você tivesse feito isso já quando você se cadastrou. Ou seja, se você não configurou o seu LRP logo que você se cadastrou, você vai seguir as instruções que a gente fez agora. Agora, fica a dica aqui que para você, quando cadastrar uma pessoa amiga sua, ou familiar, ou quem quer que seja, um amigo, enfim, ajuda essa pessoa a já fazer a configuração, a entender o que é o plano de fidelidade e já fazer essa configuração no início. Ela é mais fácil se for feita já junto ao cadastro. Então você vai se logar no mydoterra.com com seu ID de 7 dígitos, que chegou no seu e-mail. Se você não tem, entre em contato com a gente. Você vai colocar a senha que você escolheu no seu cadastro e aí vai acessar a sua página, o seu office, na verdade, do mydoterra. Então, na página inicial, clicar no botão correspondente ao que a gente falou ali na página anterior, que é este botãozinho aqui, criar um novo modelo de LRP, tá bom? Dito isso, qual é o passo a passo do LRP? Você vai escolher a data, né? Escolha até o dia 15, lembra, você pode alterar todo mês, mas lembra que até o dia 15, se você for fazer pedidos acima de 125 PVs, pode ser que você não faça isso todo mês, nossa recomendação é que você faça todo mês, porque sempre vale a pena, mas se você não for fazer, você pode alterar, mas faça a escolha até o dia 15 do mês. Você adiciona os produtos, o nome está em inglês do óleo com esse vídeo. Assim que você recebeu, no e-mail que você recebeu esse vídeo, você recebeu também um guia de equivalência, que são as chaves dos nomes em inglês de cada óleo e sinergia e qual é o nome correspondente em português para você não se perder. Então você procura o nome do óleo que você quer em inglês e adicione ele ao carrinho. Esse guia de equivalência vale a pena imprimir, porque você vai usar talvez ele todos os meses. Com o tempo, na verdade, você vai saber os nomes em inglês e isso vai ser desnecessário, né? Mas no início é legal você ter em mãos esse guia de equivalência. O que a gente normalmente faz é processar antecipadamente do mês, ou seja, cuidado para você não processar um pedido da LRP do mês seguinte nesse mês, porque ele não vai contar para o mês seguinte. Então, quando você passou do dia 1º, você já pode
processar antecipadamente no mês. E caso o teu LRP tenha sido configurado para depois do dia 15, se você processar ele antes do dia 15, acima de 125 PVs, você ganha o produto grátis do mês, mesmo assim. Ou seja, vale de fato o processamento. Eu sempre adianto meu pedido. Lá pelo dia 2 de cada mês, porque eu sempre tenho óleos, tenho pedidos, tenho pessoas que têm coisas para comprar, tem algum óleo que é meu que acabou. Então eu, na verdade, deixo o meu LRP configurado ali entre o dia 13 e 14, eu não gosto de deixar no dia 15, porque vai que o cartão de crédito não passa, alguma coisa assim, eu nunca quero perder o produto grátis do mês, então eu consigo olhar. Mas o que eu normalmente faço é lá pelo dia 2, às vezes na tarde do dia 1 ainda, eu processo antecipadamente o meu pedido que está marcado ali para o dia 13 ou 14. E aí o próximo pedido só no mês seguinte, né, ele já muda automaticamente para o mês seguinte, ou seja, você não precisa se preocupar, você processa antecipadamente, ele não vai processar de novo dali alguns dias, ele vai processar só no mês que vem, tá bom? Então eu faço sempre isso, eu adianto o meu pedido, é uma coisa que eu faço e até eu recomendo, se você tem pedidos de outras pessoas, ou tem algum óleo que acabou e que você precisa, você antecipar o seu pedido, se você puder. E aí todo mês você precisa pedir a mesma coisa? Lógico que não. Você altera o seu pedido todos os meses. O que eu faço como hábito é assim que eu adianto o meu pedido ou processo o meu pedido, eu já vou no pedido do mês seguinte e já altero para as coisas que eu quero. Na verdade, eu sempre tive uma lista de coisas que eu quero comprar. E aí eu vou nessa lista e já, nas minhas anotações, no meu caderninho, e já busco ali no botão colocar mais de 125 PVs, deixo no carrinho, porque se alguma coisa acontecer e eu esquecer, nunca aconteceu de eu esquecer, na verdade, eu troco várias vezes esses pedidos ao longo do mês e deixo sempre ali com mais de 125 PVs prontinho para ser processado no mês seguinte. Assim que vira o mês, normalmente eu peço para processar antecipadamente e já recebo o pedido. Se entrou algum pedido de algum cliente, alguma pessoa quer algum óleo, eu já altero e deixo esse óleo prontinho para ser processado na sequência, tá bom? Então é assim que eu faço, você clica nesse botãozinho, uma vez configurado ali o seu LRP, repara aqui que esse LRP está com 131 PVs de volume para ser processado aí no dia 14/7, num volume aí de R$509, tá vendo? Um pouquinho acima aí de 125 PVs, aí em torno de R$509. Você pode mandar enviar agora se o mês já tiver virado, né? Ou seja, se for o mês 7, nota que aqui a data ainda está em data americana, o mês primeiro, depois a data do dia e depois o ano. Isso deve alterar com o tempo. O que é o recomendado por perfil? E aí a gente entra um pouco na discussão do perfil 1, 2, 3 e 4 de novo. O perfil 1, a minha sincera recomendação é mais de 50 PVs todos os meses. O programa de LRP vale muito a pena para já ir evoluindo até o percentual de 30%. Então nota que com um pouquinho mais de R$200 todos os meses, você vai evoluindo o teu percentual e crescendo com o tempo. Agora, eu recomendo 50 PVs? Não, eu recomendo 125 PVs, porque vale sempre muito a pena você aproveitar e ter produtos grátis no mês. Mas se você quiser fazer um mínimo, pode fazer um mínimo com 50 PVs sem problema nenhum e ainda assim você vai estar colhendo vantagens do programa, ou seja, você já vai estar recebendo pelo menos 10% de retorno em pontos da sua compra, que só acontece acima de 50 PVs, e o teu percentual vai evoluindo mês a mês, tá bom? Para o perfil número 2. O perfil número 2 é alguém que já está consciente de fazer um aromaeducador 1 a 1, de cadastrar pessoas para que tenham o kit e tenham essa experiência na vida delas, e aí a recomendação é mais de 100 PVs para que você possa ser comissionada. Mas a nossa recomendação, de novo, é sempre os 125 PVs para não perder o produto grátis do mês. De 100 para 125 PVs é tão perto e você abrir mão de um produto grátis do mês, a gente nunca acha que vale a pena, mas é uma escolha, basta 100 PVs para esse perfil. Para o perfil 3, a gente já acha que é um perfil que está mais envolvido todo dia e que esse produto grátis do mês faz todo sentido para esse perfil, então aí mais de 125 PVs. Para o perfil número 4, mais de 150 PVs. E aí tem uma outra conversa, que é num outro dia, mas 150 PVs tem a ver com a garantia da construção do bônus poder de 3, que é um bônus para quem está construindo esse negócio no nível 4, faz todo sentido você prestar atenção nele, gerenciar para recebê-lo, tá bem? E aí a recomendação normalmente é mais de 125 PVs para fechar isso, mas a gente vai tratar isso num outro dia. No vídeo anterior, na chave número 1,
eu falei sobre o compromisso de 50 PVs, 100 PVs, 125, 150 PVs. Deixa eu clarear uma coisa. Esse compromisso não é com a gente, não é com os aromaeducadores, não é com a Thaís, não é com o Rodrigo. Esse é um compromisso de você com você mesmo. Porque faz todo sentido que você aproveite o LRP com esses volumes dado o teu perfil. É só a melhor recomendação para vocês. Se você, por acaso, algum mês falhar, a gente não vai ficar sentido com você, a gente não vai ficar chateado, a gente não vai te controlar, a gente não vai te dar menos informação, a gente não vai tratar você pior. É só que você vai perder vantagens que eu acho que estão ficando claras aqui nesse treinamento. Então, é um compromisso seu com você mesmo, dado o seu perfil, tá bom? É nesse sentido que a gente falou o compromisso. Agora, como que eu vou gastar esse volume de PVs e esse volume de pontos? Muita gente, a princípio, fala, puxa, mas é muito ponto, é muito gasto todos os meses. Será que eu vou gastar tudo isso? E a minha resposta para você é, com certeza você vai. E aí, muitas vezes as pessoas não entendem as formas que existem dela trabalhar como aromaeducadora, ou dela ser desde uma aromaeducadora da família até um aromaeducador líder. Você tem várias formas que você vai querer gastar esse volume de PVs e pontos. Então vamos à primeira. A primeira de 7, tá? A primeira é você completar a sua coleção de óleos da terra. Você vai querer ter todos os óleos da terra porque dependendo da situação que você tiver, você vai precisar de um óleo diferente. E aí vale muito a pena ter a coleção completa sempre. Então até você completar a tua coleção completa, vão alguns LRPs, né? Então nesse caso a gente recomenda muito que você tenha todos os óleos. A segunda forma que a gente recomenda muito que você preste atenção e procure usar o seu LRP para isso, são os óleos essenciais utilizados nas aulas. Ou seja, se você é perfil 3 ou 4, é muito importante que você tenha sempre a laranja, o Breathe, a lavanda e o On Guard. Não só para você, mas eventualmente para pessoas do seu time. Ou seja, se você é um perfil número 4, aromaeducador líder, você vai estar apoiando outros aromaeducadores instrutores ou aromaeducadoras instrutoras. E aí é muito importante que você tenha um estoque desse laranja, Breathe, lavanda e On Guard, para que essas pessoas possam logo começar a fazer o trabalho delas junto com você, de dar as aulas. E aí muitas vezes você vai ter esse estoque desses 4 óleos para entregar para a pessoa e depois ela faz o pedido e te repõe. É muito comum a gente fazer isso no nossa família aqui de aromaeducadores. O terceiro aspecto, a terceira forma de gastar esse volume de PV são os óleos essenciais mais utilizados em amostras. Então a laranja, a lavanda, o Serenity, o Breathe, a copaíba, a gente fala que tudo começa com uma gota. Qual gota? Essas, na verdade, são as gotas que a gente mais utiliza para que as pessoas experimentem o poder dos óleos essenciais. Então, muito importante você ter estoque desses óleos que você usa como amostra. Quarto aspecto, kit de introdução. É um kit que em inglês chama Intro to Essential Oils Kit. Ele tem 13 PVs, você compra ele por R$ 76,00 e você vende por R$ 101,00 ou R$ 100,00, enfim. Esse é um kit que quando você está perfil 3 ou 4, você está dando aula, é muito importante você ter alguns deles em mãos, porque vai ter gente que não vai estar confortável ainda de fazer a compra de um kit por R$ 500, mas vai ter gostado da aula e vai comprar por R$ 100, R$ 101,00 aí o kit introdutório, levar para casa e durante um mês aproveitar esse kit introdutório e sentir o que é cada um daqueles óleos para ela. E aí, fatalmente, depois de um mês, é só você acompanhar e manter contato próximo, ela vai falar assim, não, eu acho que eu quero o kit completo, eu quero participar do PFA, eu quero conhecer mais esse mundo. E aí ela se cadastra depois com o kit. Então, uma das formas muito legais de você ter e que dá ainda uma margenzinha de dinheiro é você comprar vários desses kits no teu LRP, ou sempre comprar um, 2, 3 desses kits no seu LRP e deixar eles disponíveis se você for um perfil 3 ou 4. Mesmo se você for um perfil 2, é bom você ter pelo menos um kit desse sempre à disposição para um amigo que for conhecer aí os óleos essenciais, tá bom? Quinto aspecto, os óleos que você mais usa. Né? Muitas vezes você tem óleos em mais de um lugar na casa. Um exemplo típico, a gente tem limão siciliano. Na cozinha, a gente tem limão siciliano na área de serviço para usar nas roupas e a gente tem limão siciliano na nossa caixinha dos tesouros. Então, tem 3 garrafinhas de limão siciliano. Realmente, limão siciliano é um dos que mais gasta, mais rápido, e a gente sempre tem alguns espalhados aí pela casa. O sexto, óleos essenciais mais vendidos, né? Ou seja, você tem um estoque mínimo, aí depende muito do seu perfil, né? Perfil 2, 3 ou 4, mas vale a pena você ter um estoque mínimo.
uma pronta entrega sempre com preço cheio, lembrando que a gente não vende com o nosso desconto, mesmo para amigos, mesmo para familiares. A gente não repassa, é uma ética que a doTERRA pede para a gente. Se a pessoa quer ter o desconto, ela se cadastra e ela pode ter o desconto. Então, com preço cheio, por exemplo, você vai ter aí a lavanda, 24 PVs, você vai comprar ela por R$ 93, você vai vender ela por R$ 124. E deixa eu te falar uma coisa, se você contar para as pessoas que dorme bem, se você tiver 10 lavandas, portanto, 240 PVs, no mês você vende as 10 lavandas por R$ 124. Basta você permitir que as pessoas, numa amostra, muitas vezes tenham a experiência. O que é muito comum é as pessoas, o primeiro óleo das pessoas serem uma lavanda ou um Serenity, né, que é o blend para dormir, tá? Então aproveita isso. Sempre que tiver faltando alguma coisa para complementar o seu LRP, complemente ele também com pelo menos uma lavanda. A gente tem bem umas 5 lavandas de estoque, porque dependendo do mês vão as 5 sempre embora, tá bom? É muito interessante e isso é muito legal. É muito legal o efeito que tem na vida das pessoas e, na verdade, acaba dando uma margem ainda de ganho, né? E o sétimo, e aí é uma recomendação nossa, que é uma recomendação que a gente aprendeu recentemente, mas que vale muito a pena. Você ter sempre de 2 a 7 difusores de reserva. Por que a gente faz 2 a 7? Porque no mínimo a gente tem que ter 2 de reserva. Quando chega a 2 de reserva, a gente compra mais 5. E aí a gente está falando, por exemplo, do difusor Pétala, que já está à venda no Brasil, que custa R$ 199, caso a pessoa se cadastre, mas se não, ela vai pagar R$ 265. E você não vai acreditar a quantidade de pessoas que vão querer esse difusor sônico, que é a melhor forma de você utilizar os óleos essenciais. Agora, para que serve você ter tantos difusores? Aí que está a sacada. É muito legal. Imagina o seguinte, que você tem um amigo ou uma amiga que tem problema para dormir, e aí você pode, sim, dar uma amostra de lavanda e dizer para ela o seguinte: olha, pinga no travesseiro. É eficiente? É super eficiente. Mas nada se compara a você emprestar para ela um difusor sônico, desses que você tem de reserva, e deixar ela usar. Olha, eu posso te garantir, só 10% ou só 1 em cada 10 difusores que você emprestar vai voltar para sua mão. Todos os outros ficam na casa da pessoa. Então é muito legal isso, porque é um mecanismo dela de fato experimentar o melhor dos óleos essenciais. E aí, se ela quiser simplesmente comprar o difusor por R$ 265, mas você fala que ela pode comprar por R$ 199, basta ela se cadastrar. Seja um cadastro simples de R$ 80, que daí você repara que daí quase a diferença, e ela ainda pode comprar os óleos essenciais diretamente da doTERRA e fazer o treinamento do PFA, adquirindo um kit. E aí é muito bacana, ou seja, essa técnica dos difusores, ela é sensacional, ela não precisa que você venda nada, você está ajudando as pessoas a experimentarem os óleos e você não acredita, as pessoas ficam com os óleos, ficam com os difusores, fazem o cadastro, compram um kit, se tornam um aromaeducador também dentro da sua rede. Isso é muito legal, talvez seja a forma mais legal que a gente viu. Então tenha sempre de 2 a 7 difusores de reserva. Então, misturando todas essas 7 dicas, você pode ir escolhendo ali qual que é o teu próximo pedido. Em resumo, o LRP é uma das melhores coisas que existe na doTERRA, uma maneira de ter de graça os melhores óleos essenciais do mundo e de reduzir o custo total de aquisição dessas riquezas. Mais do que isso, é a maneira mais inteligente de comprar. É a forma mais barata do custo médio dos melhores óleos essenciais do mundo caírem significativamente para você. Ou seja, você já tem o desconto de 25%, você pode ter um desconto adicional de 30%, você pode ter produtos grátis do mês. E é um trabalho incrível. Ou seja, a gente, na verdade, sente que se você não entendeu e você não está no LRP, não faz o menor sentido, a gente não conseguiu explicar direito. Então, tomara que eu tenha conseguido, nessa apresentação longa, você entender que você pode cancelar ele a qualquer momento, você entender que tem muitas vantagens e que, na verdade, o LRP é o melhor amigo do desenvolvimento do trabalho aí, teu como aromaeducadora ou como aromaeducador. Tá bom? Um grande abraço e até a chave número 3.